Rapaz, a galera não perde tempo, né? Vai tirar sarro mesmo de Barbaço, porque quando ele viaja, o Bahia apanha. Viajou contra o Santos, apanhou. Viajou contra o Sport, esse ano tomou de 6 do Sport. Cara, ele viajou acho que umas 5, 6 vezes, sei lá, até mais. Eu não vou lembrar de tudo, tá? Viajou contra o Bragantino, apanhou, o Santos apanhou, Sport apanhou. Cara, todos os jogos que Grêmio perdeu, foi desclassificado nos pênaltis, né? Não chegou a perder no jogo, né? Empatou no tempo normal, só que o primeiro jogo também tinha sido empate, foi para os pênaltis, o Bahia apanhou também. Todas as vezes que Barbaço, Vitor e Neto da CBTV viajam, é derrota na certa. E o próximo jogo o Bahia vai pegar uma tromba desse tamanho. Nada mais, nada menos do que o Palmeiras no Allianz Parque, que acabou de meter 5-0 no São Paulo, no Choque Rei. Ou seja, a vida não tá fácil. E isso não é um acaso. Eita, o que aconteceu ontem foi coisa de outro mundo. Não. O time do Bahia não pratica nenhum futebol de outro mundo, não, gente. O time do Bahia é isso aí, vai brigar para não cair. Óbvio que o 3-0 sem o Bahia finalizar uma bola na barra, não é tão normal assim, não é para ser normal. É claro que não. Mas não tá fora da curva perder para o Cruzeiro no Mineirão. Detalhe que foi a primeira vitória do Cruzeiro nessa temporada jogando no Mineirão, tá? O Bahia conseguiu aí essa façanha. Outro detalhe, a rodada acabou não sendo tão boa, porque primeiro o Bahia perdeu no confronto direto, não fez o seu papel, que era pelo menos um empatezinho, tava bom no Mineirão, tá? O Bahia chegaria a 35 pontos, ia também estancar ali, ia frear o Cruzeiro, e talvez não seria ultrapassado aí por nenhum clube nessa rodada. Só que o Bahia tomou de 3-0, isso é até ruim para o saldo de gols de certo modo, perdeu uma posição para o Cruzeiro, e o Corinthians venceu do Cuiabá ontem por 1-0 fora de casa, e aí o Cruzeiro passa o Bahia e o Corinthians também passou o Bahia. O Inter vai jogar contra o Vasco nessa rodada, é um confronto direto, de certo modo, pela tabela em si, tá? Mas volto a repetir, o Inter não vai cair, nem vai brigar para não cair. Pode até ser que o Inter perca o jogo de hoje. O Vasco, e detalhe para esse jogo aí, né? Eu acho que o Bahia tem que torcer até pro empatinho, ou talvez até a vitória do Internacional mesmo, porque o Inter não vai brigar para não cair, tá? Não vai brigar. O Inter é muito melhor do que o Bahia. Ah, porque o Bahia ganhou do Inter então? E porque o Inter está próximo do Bahia na tabela? Por uma razão óbvia, que eu já venho falando faz um mês. O Inter poupou os seus reservas por muitos jogos aí, por vários jogos aí nessa Série A. Por isso que o Inter está na parte de baixo da tabela. Quando o Inter colocou 100% dos titulares, meteu 7-1 no Santos, e o Santos é um dos times que briga para não cair, e na minha opinião, vai cair, tá? É um palpite só, é um mero palpite, não é que eu tô cravando que já caiu, não. É que eu acho que vai cair. Então, assim, o Bahia ganhou do Inter, o Inter mistão, que eu já falei para vocês, o Inter com metade dos seus titulares absolutos nem no banco de reservas eles estavam. René lesionado e os outros 3, 4 estavam jogando pelas suas seleções na data FIFA, um dia antes do jogo contra o Bahia. Então, naturalmente, cai o nível técnico do Internacional, né? Por isso que o Inter ainda está na parte de baixo da tabela. Mas daqui a 4, 5 jogos, já vai ter 45 pontos, sei lá. Já vai estar ali em 10º, 11º, nono, sei lá. Então o Inter não vai brigar para não cair não, tá? Sobre o Bahia, mais uma vez, o Goiás foi um bom resultado para o Bahia, o Goiás perder. O Goiás que começa a partida abrindo 2-0 no Fluminense, mas depois já vira, faz 5, o jogo terminou no 5-3. Foi um bom resultado para o Bahia, a derrota do Goiás. E hoje tem o Vasco pegando o Inter, como eu já falei, e o Santos pegando o Coritiba. Existe um cenário do Santos e o Vasco vencer. Não é nada de outro mundo isso acontecer. O Santos é favorito, jogando na Vila, e o Vasco é favorito, jogando contra o Inter em São Januário, pela bola que joga o Vasco, inclusive o Vasco joga bem mais do que esse Bahia, o Vasco tende a vencer também, assim, vai, 51, 55, 45 pelo fator São Januário. Não é jogo fácil para o Vasco, não, tá? Então, o Vasco pode vencer, chegar a 33, e o Santos vencer, chegar também a 33 pontos, ficar a 1 ponto do Bahia. Então, assim, para a torcida do Bahia que estava iludida, que eu sei que não era um só, 2, 3, 4, não, de milhões de torcedores do Bahia, que é uma torcida grande, é uma torcida de massa. Para a torcida que estava iludida por um algo a mais e tal, calma aí, irmão. Calma aí, porque todo mundo já tomou esse choque de realidade. O Vasco já tomou esse choque de realidade, tomando 4 do Santos na Vila Belmiro. O próprio Vasco já tomou, o próprio Santos já tomou esse choque de realidade nas últimas 2 partidas, tomou 10-2 no agregado, 7 do Inter, 3 do Bragantino.
E o próprio Bahia, que vinha de 3 vitórias consecutivas, e eu falei, calma aí que tá superestimado essas vitórias. Calma, tem muito campeonato ainda, não é pensar no algo a mais, não. Primeiro é focar nos 45 pontos. Se for somando de forma muito rápida, aí você pensa, pô, agora eu tô iludido. Se ganhasse do Cruzeiro ontem, jogando bem, pô, agora dá para se iludir. Agora pode ser que tenha uma virada de chave, que para mim essa virada de chave não vai ter, pela limitação do elenco do Bahia de um modo geral, tá? Então, assim, só para passar esse contexto da Série A como um todo, para a gente chegar no jogo, calma aí, irmão. Primeiro chega nos 45 pontos para depois se iludir com algo. Porque esse time do Bahia não praticou um futebol na Série A, não tem um grande elenco para você pensar no algo a mais primeiro não, tá? Porque eu vi vários torcedores do Bahia já empolgados e iludidos com a vitória contra o Fortaleza, pegando Fortaleza nem aí pro jogo e com 60% dos titulares no banco, não tem sentido se iludir com isso. Bom, sobre o jogo, vareio de bola. O Bahia não viu a cor da bola, o Bahia não finalizou nenhuma bola na barra. 90 minutos, o Bahia não chutou uma bola na barra. E só chegou 2 vezes com perigo. A primeira, eu até anotei aqui, tá? A primeira, aos 12 minutos com Biel. Com cruzamento de Biel numa cabeçada de Everaldo dentro da grande área, a bola raspou o travessão. Aos 12 minutos. O jogo já estava 2-0 para o Cruzeiro. Ou seja, o jogo basicamente estava liquidado. E depois o Bahia chegou aos 33 minutos do segundo tempo com a finalização de Gilberto para fora, que também raspou o travessão. Foi uma finalização de fora da grande área que passou próximo da barra da meta do goleiro Rafael Cabral. Bom, e o que é que justifica esse péssimo jogo coletivo do Bahia? Primeiro, escalação. Rogério Ceni colocou Azevedo, que foi um dos melhores em campo no último jogo, no banco de reservas. Por quê? Aí não me pergunte. É qualquer coisa de inexplicável. Segundo, e aí eu vou entrar no mérito de Rogério Ceni, depois nos valores individuais, tá? Segundo, Rogério Ceni, quando o Cauli Oliveira se lesionou e o Bahia já estava perdendo o jogo, Rogério Ceni mexeu muito mal na equipe, teve uma péssima leitura de jogo. O jogo estava 1-0 para o Cruzeiro. Cauli se lesionou, qual é a dele? Pô, eu tô com 3 volantes aqui. Rezende, Tassiano e eu tô aqui com o Iago Felipe. Qual é o meu? Eu vou tirar Cauli, já que ele tá lesionado, né? Tiro o Cauli, desloco o Biel para meia, para jogar de meia atacante, tira um volante, tira o Cauli, né, que ele já tava pedindo para sair, coloca o Ratão e coloca o Ademir. Meu time vai jogar agora no 4-2-3-1 com 2 volantes, sei lá, Rezende e Tassiano. Coloca o Biel de meia, Ratão numa ponta, Ademir na outra e Everaldo de centroavante. Pô, meu time tá perdendo, irmão. Eu tenho que buscar um empate. Então eu tenho que destravar um pouquinho mais o meu time. Eu tenho que colocar um meia criativo de meia e não colocar Ratão só. Ele tirou o Cauli e colocou o Ratão. Aí ficou ainda naquele 4-3-2-1, mais ou menos isso. Biel piruando e jogou uma péssima partida. Biel, tá? Errou no domínio de bola, errando cruzamento, errando finalização. Ratão também piruano e Everaldo pouquíssimo municiado, teve até poucos toques na bola durante o jogo. Então, assim, ficou um Bahia improdutivo e com a posse de bola, tudo que o Cruzeiro mais queria no jogo. O Bahia teve 61% de posse de bola. Para Zé Ricardo, isso foi um prato cheio para ele comer o Bahia de coco. Zé Ricardo gosta de explorar o quê? Os contra-ataques, a jogada em transição. E a maioria das jogadas do Cruzeiro foi como? Na transição. Beleza. Antes de eu focar nas jogadas de transição e tal, vamos para o outro destaque, né? Individualmente, Bahia teve um péssimo dia. Uma péssima noite, na verdade. Canu, péssimo jogo. O primeiro gol do Cruzeiro é um cruzamento de Matheus Pereira e Canu faz um gol contra. Belo cruzamento de Matheus Pereira, mas se Canu tirasse a bola, afastasse de forma normal, não sairia o gol. E saiu o gol aos 20 minutos do primeiro tempo. Então, Canu, uma péssima partida. E no próprio gol, Marcos Felipe sai muito mal do gol também. Marcos Felipe, que de 10 jogos, 8, ele é sempre um dos protagonistas da partida, ele é sempre um dos melhores em campo. Ontem, ele foi mal. Ontem ele foi péssimo, porque ele saiu mal do gol, comprometeu no primeiro gol do Cruzeiro. Basicamente, foi uma entregada do Bahia no primeiro gol do Cruzeiro. E a partir desse primeiro gol, o Cruzeiro começa a dominar o jogo completamente. Só que assim, esse gol que o Cruzeiro faz já era uma tragédia anunciada 8 minutos antes. Aos 12 minutos, o William recebe um cruzamento de Arthur Gomes e dá uma tapinha por cima de Marcos Felipe, dentro da grande área. A bola passa próximo da trave, quase que sai o gol do Cruzeiro. E da mesma forma saiu o gol do Cruzeiro e saiu não só dessa vez. No terceiro gol do Cruzeiro foi a mesma coisa. Canu
cochilando. Mais uma vez cochilando, dormindo na partida. Então, assim, uma péssima atuação individual de Canu, uma péssima atuação individual também do senhor Marcos Felipe e da dupla de zaga como um todo, tá? Os volantes não jogaram bem, ninguém jogou bem. Essa é a realidade. Ninguém do Bahia conseguiu fazer um bom jogo ontem. Só que assim, o Bahia começou até que bem no jogo, assim, marcando um pouquinho pressão, tendo um pouquinho mais de posse de bola, mas aquela posse de bola improdutiva. E quando o Cruzeiro faz o gol, destrava e começa a dominar o jogo por completo, tá? E aí, como eu tava falando para vocês sobre o primeiro tempo, o Cruzeiro explorou muito essas jogadas em transição e criou 2, 3 chances claríssimas para no primeiro tempo liquidar o jogo. Ficou barato para o Bahia o primeiro tempo terminar 1-0. Poderia ser 3-0 com tranquilidade, tá? Ó, o Cruzeiro finalizou 5 vezes, o Bahia 1. O Cruzeiro, 1 finalização na barra e o Bahia, nenhuma finalização na barra. 2 chances claríssimas que o Cruzeiro desperdiçou no primeiro tempo ainda. Uma com Bruno Rodrigues na jogada de transição, um bolão de Matheus Pereira, que por sinal foi um dos melhores em campo, talvez até o melhor em campo. Um grande jogo de Matheus Pereira, que ele dá uma bela enfiada ali para Bruno Rodrigues finalizar a bola na trave. Também teve outra jogada de transição aos 32 minutos, que sai um chute para fora de Arthur Gomes. Mais uma jogada perigosa, claríssima, que o Cruzeiro criou. Então aqui, só aqui eu citei 3 chances claras e o Cruzeiro foi senhor do primeiro tempo, tá? Além do gol, óbvio que foi um gol contra no caso. Beleza, vem o segundo tempo, né? E no segundo tempo o Cruzeiro faz o 2-0 muito rápido, aos 7 minutos, num gol de Marlon, que Marcos Felipe falhou. Sai uma jogada na ponta esquerda e Marlon simplesmente foi meio que um chutamento, né? E Marcos Felipe foi muito mal na bola, não conseguiu fazer uma defesa que aparentemente era simples. A bola passou por ele, entrou no fundo das redes. 2-0 Cruzeiro. E detalhe a Marlon. Cara, todos os jogos que eu vejo do Cruzeiro, todos que eu assisti, não foram muitos, mas todos que eu vi, sempre os melhores em campo, assim, foram os laterais. Sempre gostei muito de Marlon, muito bom no apoio e tal, defende bem. E o William também, muito bom no apoio, velho. Esses 2 laterais do Cruzeiro, ofensivamente, são muito bons e ontem foram dos melhores em campo. O William contribuiu para a assistência e Marlon contribuiu para o gol. E os dois jogaram muito bem, de modo geral, sim, tá? O Cruzeiro faz 2-0 com 7 minutos, basicamente liquidou o jogo. E aí o Cruzeiro que teve o Neres jogando muita bola na defesa, muito bom jogo de Neres, muito bom jogo também do Luciano Castan. O próprio Matheus Jussa, que é muito ruim, fez um bom jogo ontem. Eu, pelo menos, acho o Matheus Jussa muito ruim, tá? É muito limitado. Bruno Rodrigues, grande jogo, fez o terceiro gol e basicamente liquidou o jogo num belo passe de William, deixando Bruno Rodrigues cara a cara só para dar tapinha por cima de Marcos Felipe, mais uma vez Canu cochilando no jogo. Então, assim, a gente viu uma supremacia do Cruzeiro em todo o jogo, de modo geral, 14-6 em finalizações, 5-0 em finalizações na barra, e o placar moral seria 5-0 mesmo. O Cruzeiro desperdiçou 4 chances claras de gols, além do próprio gol contra de Canu. Então, um placar moral seria 5-0, time do Bahia perdido em campo, apesar da posse de bola alta, 61-49, 60-40 e tal, o Cruzeiro queria que o Bahia fizesse exatamente isso, tivesse a posse de bola e não fosse produtivo. O Cruzeiro marcou bem, explorou jogadas em transição e também contou com um péssimo dia da defesa do Bahia, que ontem foi muito mal, tá, rapaziada? Sobre Rogério Ceni, escalou mal, mexeu mal, e depois que o jogo já estava perdido, colocou 4 peças ali, mas não mudou em absolutamente nada, continuou mal, tomou 3-0 e basicamente mereceu perder mesmo, poderia ser muito pior ainda ontem lá no Mineirão, tá? Bom, agora é aguardar. O Bahia vai pegar o Palmeiras no Allianz Parque sem Cauli Oliveira, o grande homem de produção ofensiva da equipe no setor de ataque, óbvio, né? É um cara ali no meio campo que, sem ele, o time produz bem menos. E aí, como é que o Rogério Ceni vai solucionar esses problemas? Vai pegar um Palmeiras lá, irmão. É tromba. Depois vai ter o alento, pegar o sub-20 do Fluminense. Aí o Bahia tende a, se entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada, tende a sair já na outra contra o Fluminense. Então o Bahia tende a ficar fora da zona do rebaixamento aí nas próximas rodadas. Pelo menos essa é a tendência, porque depois vai ganhar do Fluminense, mesmo perdendo aqui do Palmeiras, tá? Bom, rapaziada, choque de realidade. Voltem para a realidade, torcida do Bahia, briga para não cair mesmo. Óbvio, pode beliscar vaga na Sula? Pode, até porque para você ficar na Sula não precisa ser o 8º lugar, basta ser o 13º ou 14º, se abrir mais vagas aí, óbvio, para a rapaziada da Sula, tá? Agora a missão da torcida do Bahia é secar o Vasco e o Santos,
na rodada que ainda vão jogar hoje à noite, tá? Aguardar. Tamo junto, abraço aí para todo mundo. Péssimo jogo do Bahia, os valores individuais não funcionaram, e um grande jogo do Cruzeiro, e os valores individuais do Cruzeiro estavam numa ótima noite. Tamo junto, abraço.